Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre carta ao leitor, em específico sobre o que vem a ser um editorial. Vocês já pararam para ler algum editorial? Talvez até já tenham lido, talvez não se lembrem, né, de ter lido ou leram, mas não sabia que se tratava de um editorial. Então vamos ver aí as características que constituem os editoriais. Parabenizo vocês por estarem aí prestando atenção e aprendendo mais um pouquinho com a gente. Então vamos ver aqui quais são os objetivos da nossa aula. Então a gente vai ler e interpretar um editorial, vamos reconhecer a diferença entre a carta ao leitor e o editorial e identificar a opinião e a argumentação dentro desse tipo de gênero textual. Então vamos relembrar aqui, fazer um flashback rapidinho sobre a carta ao leitor. Então trata-se de um texto produzido para os leitores pelo editor do blog, revista ou jornal, pelo canal de comunicação onde tenha sido publicada essa carta. Também ela apresenta a estrutura de carta, com vocativo e assinatura. O vocativo é aquele momento inicial na carta em que o escritor, o autor da carta, se comunica diretamente com o público leitor, E aí ele faz esse vocativo, ele pode começar lá, olá, queridos, enfim, e aí ele usa uma palavra ali para identificar para quem ele se dirige, para quem essa carta se direciona. O autor mantém interação direta com o leitor, muitas vezes por meio de perguntas. Então, existe um vocabulário voltado para manter uma interação verbal direta ali com o leitor. O assunto abordado pela carta estará geralmente relacionado a alguma publicação realizada em edição anterior ou na mesma edição de publicação da carta. Então, o assunto abordado, geralmente, ele tem ligação com algo que já foi dito, com um assunto que já foi publicado anteriormente, ou até mesmo na mesma edição de publicação da carta. Existe aí esse diálogo com o leitor. Então, observem aqui. A gente tem com a marcação entre aspas a frase: o cachorro é o melhor amigo do homem. Você concorda? A seguir, vamos ler um texto sobre a convivência entre os homens e os cães. Então vejam que aqui foi feita a utilização das aspas para essa afirmação. Essa afirmação se encerrou ali com um ponto de exclamação. E aí uma interpelação para vocês que estão ouvindo, para os leitores. Você concorda com essa ideia de que o cachorro é o melhor amigo do homem? Temos aqui uma imagem também que ilustra a proximidade do cachorro com uma menina, uma moça ali. E vamos analisar então o texto que trata dessa questão da convivência entre homens e cães, cujo título é Entre Cães e Homens. O tema é menor, mas não os princípios que existem por trás dele. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que proíbe comercialização, reprodução e importação em todo o estado de cães das raças Pitbull, Rottweiler e Mastim Napolitano, tidas como especialmente agressivas. A proposta dos deputados estaduais parece excessiva. É verdade que, no caso dos cães, a raça surge como fator determinante para sua aparência e também para seus comportamentos. Ainda assim, como os humanos, cachorros têm a sua individualidade. Embora pitbull tendam a ser agressivos, não há lei natural que impeça a existência de um pitbull dócil ou de um Lulu da Pomerânia agressivo. O caráter de cada animal depende também da educação que recebe. A Assembleia Legislativa Paulista, ao optar por solução radical e terminativa, trilha o caminho da intolerância. O melhor caminho para evitar ataques caninos é responsabilizar os donos pelos atos de seus animais, para o que já existem os instrumentos jurídicos. Cabe fazer cumpri-los. Folha de São Paulo, 19 de setembro de 2002. Então, nós temos aqui a referência de onde foi publicado esse texto. E aí, vamos para a nossa primeira atividade para aquecer. Vejam lá, então, que temos aqui um fragmento do texto, que começa assim: o tema é menor,
mas não os princípios que existem por trás dele. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que proíbe comercialização, reprodução e importação em todo o estado de cães das raças Pitbull, Rottweiler e Mastim Napolitano, tidas como especialmente agressivas. Que fato motivou o texto a escrever? E aí, que fato que motivou então a redação desse texto? Um tempo para vocês responderem a essa questão. Respondendo então a nossa questão, né, a aprovação do projeto de lei que proíbe a comercialização, reprodução e importação de cães da raça Pitbull, Rottweiler e Mastim Napolitano. Né? Então essa teria sido a motivação para essa redação. Também a gente vai trabalhar um pouquinho do que vem a ser a argumentação
né? Vejam que no gênero textual que nós estamos estudando é necessário ter uma boa argumentação, né? Então, vemos aqui que temos esse fragmento que ilustra um exemplo de argumentação, que diz assim: embora pitbull tendam a ser agressivos, não há lei natural que impeça a existência de um pitbull dócil ou de um lulu da Pomerânia agressivo. O caráter de cada animal depende também da educação que recebe, né? Temos aqui uma argumentação usada pelo autor para fundamentar as ideias dele e convencer os leitores do ponto de vista dele, de como que ele se posiciona frente a este assunto, né? Então, utilizar argumentos é sempre importante. Nos argumentos nós podemos trazer a nossa subjetividade, ou seja, a nossa opinião, aquilo que nós pensamos a respeito do assunto, né? E nas cartas ao leitor que estamos estudando, principalmente nos editoriais, é de suma importância que tenhamos uma boa argumentação para nos fundamentar e para, né, convencer, persuadir o leitor a respeito do nosso ponto de vista. Dessa forma, trazemos aquilo que chamamos de subjetividade para o texto. E vamos para a nossa segunda atividade. A proposta dos deputados estaduais parece excessiva. É verdade que, no caso dos cães, a raça surge como fator determinante para sua aparência e também para seus comportamentos. O autor concorda com a aprovação do projeto? Explique. E agora, de acordo com esse fragmento, será que é possível a gente ter aí um feeling, perceber se ele concorda ou não com a aprovação do projeto de lei? Um tempo para vocês pensarem e responderem a essa questão.
Retornando então, vamos ver lá. Ele considera excessiva a medida proposta, o que leva a entender que ele discorda dela, né? Se é excessiva, ou seja, está demasiada, né? Demasiada aí em termos de excessos mesmo, né? Então, nessa palavra a gente percebe, é possível inferir que ele discorda da proposta, né? Então, vejam, nós temos aqui algumas características específicas da carta ao leitor e do editorial. Vamos compará-las? Leiam aqui comigo. Vejam, na carta ao leitor nós temos texto argumentativo, né? No editorial também, né? Então tem que se utilizar de argumentos ali para convencer o leitor a respeito de um determinado ponto de vista. Na carta ao leitor a gente tem a presença do vocativo, do corpo do texto e a assinatura do autor. Já no editorial nós temos que esses editoriais são assinados pelo veículo de comunicação, né? Então não aparece necessariamente ali o nome do autor, da pessoa que escreve, mas o veículo de comunicação, lá, o blog, a revista, né, no qual foi publicado o editorial. Na carta ao leitor, né, a gente percebe que ela é destinada ao leitor de blogs, jornais, revistas e etc. Já no editorial, ele é destinado ao leitor de blogs, jornais, revistas e etc., o que torna aí pontos similares entre os dois textos enquanto características desses gêneros discursivos, né? Na carta ao leitor nós temos a linguagem simples e clara, e o mesmo acontece também no editorial, né? Também nós temos aqui temas da atualidade, que são similaridades entre os dois gêneros textuais, e título, né? Então percebam que aqui nós temos algumas similaridades e alguns pontos que são diferentes enquanto características destes dois gêneros textuais, tá? Então fica aqui para vocês, né, prestarem atenção e perceberem aí que existem mais similaridades do que divergências, né, do que diferenças. As diferenças são poucas, a gente percebe aqui com relação, né, ao vocativo. O vocativo só tem na carta ao leitor, mas não tem no editorial, né? Também a assinatura do autor, no caso da carta ao leitor, já no caso do editorial é assinado pelo veículo de comunicação, né? Então temos, na verdade, mais elementos que são coincidentes entre eles do que elementos que se diferenciam, certo? Algumas curiosidades. E vamos para a nossa terceira atividade. Então, o melhor caminho para evitar ataques caninos é responsabilizar os donos pelos atos de seus animais. Para o que já existem os instrumentos jurídicos, cabe fazer cumpri-los. Folha de São Paulo, 19 de setembro de 2002. Observem que aqui há um posicionamento sobre o fato que motivou o texto. Identifique de quem é esse posicionamento. Essa questão não está difícil, pessoal, então vamos lá tentar resolver, tá? Um tempo para vocês respondê-la.
Retomando então, pessoal, observem aqui que pela assinatura do texto, Folha de São Paulo, 19 de setembro de 2002, caderno A, página 2, né? A gente percebe que há sim um posicionamento sobre o fato que motivou o texto, mas que esse posicionamento ele é de uma instituição, né? Aqui é do local, né, onde foram publicados aqui os textos e as cartas aos leitores. Então não há o nome do autor especificamente, certo? Nesse caso aqui temos que é um editorial, né? Isso é uma característica do editorial. Então, o que nós fizemos aí? Nós lemos um editorial, né? Então, pelas características do texto, pode-se inferir que ele é um editorial, porque é destinado ao leitor do jornal e é assinado pela Folha de São Paulo, representando a opinião do jornal sobre o assunto, né? Então, não especificamente se apresenta o nome do autor, do jornalista, do pesquisador, enfim, da pessoa que escreveu o texto, mas sim o nome do jornal. Então, aí a gente tem essa característica bem marcante nesse gênero que a gente chama de editorial, certo? Então, é um pouco disso que a gente quer que vocês percebam, né? Entre as diferenças ali que nós pontuamos, quando a assinatura aparece o nome do jornal que publicou, ou da revista, ou do blog, então temos um editorial, certo? Então, nessa aula, nós lemos um editorial, reconhecemos a diferença entre a carta ao leitor e o editorial e identificamos a opinião e a argumentação, né? Então, trabalhamos um pouquinho sobre a questão da importância da argumentação para que se defenda um ponto de vista, né? Então, agradeço muito a participação de vocês, espero que tenham gostado e até breve.